Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, todos os dias trazendo informações dos principais fundos imobiliários, aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o HGRE11, um dos fundos imobiliários que já foi bastante comentado, mas hoje tem se comentado um pouco, porque ele é um fundo principalmente de lajes corporativas, E os fundos de laje corporativa, desde a pandemia, eles vêm sofrendo bastante, E ele está com a cotação atualmente de R$ 125,40, Tem entregado aí nos últimos 12 meses 8,21%, ou seja, um dos dividendos mais altos dos setores de lajes corporativas. Ainda permanece com um preço sobre o valor patrimonial de 0,81, Se nós levarmos em consideração que fundos de tijolos, porque o HGRE11 ele é um fundo de tijolos, então ele tem bastante margem aí para crescer até e crescer além do que porque geralmente fundos de tijolos você acaba muitas vezes aceita pagar muito mais do que 1,05, 1,1 em períodos de máximas, Ou seja, que está bombando os fundos imobiliários. Tem gente que chega a pagar até 1,15, dependendo do fundo imobiliário, Mas aqui ele está bem descontado, Como se você estivesse levando ele aí por 80% do valor dele. Tem uma liquidez de 2,3, ou seja, é muito alta se nós levarmos em consideração a cota, que é de R$ 125,40, e é um setor que tem meio que ficado de lado, Geralmente os vídeos que vocês vão ver serão sobre shoppings, serão sobre fundos logísticos, serão sobre fundos de papéis, E pouco aí se fala dos fundos aí de lajes corporativas. E mesmo com toda a dificuldade do setor, que está enfrentando, ele tem uma valorização de 3,35 nos últimos 12 meses, Talvez você esteja olhando e esteja achando muito baixo, Mas vamos olhar aqui, ó. Antes da pandemia, olha a super subida que aconteceu com este fundo imobiliário, batendo a cota lá de R$ 162,87. Como veio a pandemia, todo mundo foi trabalhar em casa. Então, este fundo despencou, depois se recuperou. Desde então, ele vinha andando de lado, Na mudança de 2022 para 2023, ele teve uma nova queda, E quando foi agora, ali já no mês de janeiro, fevereiro e março, ele começou essa subida aí de recuperação, Ou seja, quem conseguiu comprar aqui pegou um bom dividendo, Ou seja, está ganhando aí muito mais do que 9%, Não conseguiu pegar aqui e ele vem subindo e evidentemente à medida que ele vai subindo a sua valorização, proporcionalmente o dividendo ele teoricamente vai diminuindo, Ou seja, quem conseguiu comprar aqui, e conseguiu se posicionar aqui antes dessa subida, está pegando aí um dividendo neste fundo imobiliário em torno de 9,5% a 10%, Ele chegou aqui no pico, Aqui por volta do mês de julho e agosto, ele sofreu de novo uma pequena queda, E nesses últimos momentos aí, ele já vem se recuperando novamente, Ou seja, se você está posicionado aí nos últimos 6 meses, você pegou a subida dele, está enfrentando uma pequena descida. Se você pegou aí nos últimos um ano, você está sorrindo à toa, porque você pegou ele aqui na casa aqui dos 120, Ele caiu. Se você pegou ele por aqui, tá mais feliz ainda, Porque você teve uma baita de uma
valorização, né, nos valores da sua cota e agora está pegando aí uma pequena queda, né? E se você pegou há 5 anos, né, ou seja, você tinha um fundo imobiliário aí com teste para cardíaco, né, como diz o Galvão Bueno, porque ele subiu, bateu lá no teto, né, com a queda violenta que ele sofreu. Desde então aí ele vinha tentando se recuperar, como até agora está acontecendo, né? Por que que ele é um fundo de lajes tão importante, né? Por causa da administradora dele, né? Que é o Credit Suisse americano, né? Ou seja, os imóveis dele são de muito boa qualidade. Ou seja, quando existe recuperação do setor, evidentemente, quando você tem a recuperação de qualquer setor, os imóveis que serão beneficiados são aqueles mais bem localizados e mais bem geridos, né? Ou seja, diante de uma recuperação desse setor, o HGRE e o PVBI11 também são os dois principais fundos imobiliários que acabam se recuperando, né? Ele é do segmento de laje corporativa, é um fundo de tijolo e tem uma vacância de 27,65, né? Quando você vê essa vacância, você pode se assustar, porque é uma vacância muito alta, mas é uma vacância bem característica do setor, está tentando aí se recuperar, né? Então, esse valor de uma vacância de 27,65 pode ser algo que te afaste, mas se você for um investidor a longo prazo, né? O seu objetivo não é tradear, ou seja, comprar na baixa para vender na alta, mas guardar essa vacância de 27,65 pode ser uma boa, né? Porque bons imóveis, com o tempo, existe uma tendência deles se recuperar, né? Como já estamos observando, muito trabalho online está voltando de novo para os escritórios, né? Por que que isso está acontecendo? Porque esse trabalho que era feito muitas vezes na casa das pessoas, com os dados dos clientes, com as informações da empresa, não tem a segurança que a empresa tem. Então, muitas vezes, dados, informações, contratos, coisas acabam vazando. Por quê? Porque a pessoa que faz atividade em casa, ela não tem a segurança de um escritório, né? Não tem a estrutura de suporte de um escritório, né? Porque um escritório ele não é somente uma pessoa trabalhando, né? Tem um conjunto de segurança, tem uma rede de internet individualizada, provedores, ou seja, tem toda uma estrutura que faz um escritório existir. Porque um escritório não é somente eu pegar uma cadeira, uma mesa e um computador e começar a trabalhar, né? Escritório tem toda uma conjuntura que muitas pessoas não conseguem ter em casa. Então, tem muita gente voltando de novo para os escritórios, né? Ele tem o número de cotistas de 146.759 cotistas, né? Esses cotistas eles acumulam aproximadamente 11.817.756 mil cotas, né? Entregou o último rendimento de 78 centavos e tem um belo patrimônio de 1,8 bilhão, né? Que evidentemente, né, se o setor já estivesse recuperado, provavelmente nós já teríamos tido novas emissões, né, para aumentar esse patrimônio. Mas como é um setor que vem se recuperando, não tem por que você fazer emissão de novas cotas, né, para aumentar o patrimônio. Se nós observarmos a rentabilidade sem descontar a inflação, ele está entregando aí 49,91 nos últimos 10 anos, 29,49 nos últimos 5 anos, e se nós olharmos os últimos 2 anos, né, 24,31, e os últimos 1 ano, para quem está posicionado, ele está entregando 2,07. Se descontarmos a inflação, né, o único que vai conseguir se beneficiar vai ser aquele que estiver posicionado nos últimos 2 anos. Talvez você pergunte por que quem está 5 e 10 não está sendo beneficiado.
porque pegou a crise do coronavírus, né? E a inflação, né? E as taxas de juros subiram e todo mundo também foi para casa, né? Ou seja, os escritórios ficaram vazios, né? Então o setor aqui desmoronou, né? E quem está posicionado aí nos últimos anos é por causa do fenômeno da deflação que nós acabamos de enfrentar aí nos últimos tempos, certo? Se nós olharmos o setor nos últimos 5 anos, né, nós temos aquele super crescimento, aquela super subida, veio a pandemia e derrubou, né? Se nós não tivéssemos tido a pandemia, né, nós não teríamos essa queda brusca. Evidentemente, nós não iríamos andar aqui bem distante, né? Mas também não iria andar aqui abaixo do CDI, né? Quem está posicionado aí nos últimos 2 anos ainda consegue se beneficiar, né? E quem está posicionado aí nos últimos 1 ano está nesse processo aí de recuperação, certo? Além disso, se nós olharmos aí os últimos 2 anos, né, mesmo com toda a dificuldade do setor, ele bate o IPCA, bate o small, supera em pouco o DIV, né, chega perto do CDI, o IBOV ganha do IBOV, né, ganha do IFIX, né, e ganha do IVVB11, quem está posicionado aí nos últimos 2 anos, né. Para quem está posicionado aí nos últimos 5 anos, né, aí já fica um pouquinho mais complicado, né, porque principalmente DIV e IVVB11, né, foram afetados pela pandemia, foram afetados evidentemente pelo coronavírus, mas não foi tão afetado quanto os ativos, né, de fundos imobiliários, certo? Se nós formos descendo aqui, né, com relação ao dividendo, né, nos últimos 5 anos, mesmo com a pandemia, tem entregado 7,78, né, e o dividendo atual está de 8,21. Se nós olharmos aqui, né, o dividendo que ele vai sendo entregue, nós conseguimos observar, evidentemente, uma queda aí na pandemia, mais uma recuperação, né, lenta, mais uma recuperação lenta. Ele tem entregado um dividendo de forma uniforme e um mês ou outro ele dá um bônus, ou seja, ele dá um valor a mais, o que faz com que esse dividendo fique em 8,21% nos últimos 1 ano, né? E faz com que, né, esses picos que ele acaba distribuindo uma vez ou outra compensa o período em que se encontra o dividendo um pouquinho mais baixo, certo? Se você comprou cotas do HGRE até o dia 31 de outubro, né? Agora no dia 16 de novembro você vai ganhar 78 centavos. Se você comprar depois do dia 31, né, aí você vai receber provavelmente 78 centavos, 79, ou quem sabe 80 centavos no mês de dezembro, né? Porque você comprou depois da Datacom. Como você comprou depois da Datacom, o seu pagamento vai ser só no outro mês, né? Dando prosseguimento, né? Devido às dificuldades dos setores, ele tem entregado 0,1% ao mês, né? Mas com esses pequenos exceções, né? Onde ele entrega um dividendo mais alto, isso vai equilibrando os 0,5% que foram entregues, né? Com relação à sua lista de imóveis, né? Tem 16 imóveis em São Paulo, 17 imóveis em São Paulo, tem 2 imóveis no Rio de Janeiro, tem um imóvel no Rio Grande do Sul e tem outro imóvel no Paraná, né? Ou seja, o total de imóveis que este fundo ele possui. Se nós olharmos aí desde o ano passado, né, no mês de novembro do ano passado, o número de cotistas eles vão aumentando, né? Embora o setor passe por certas dificuldades, o número de cotistas vão aumentando, atualmente 146.718, ou seja, ele vem ganhando o número de cotistas, né? Com relação ao seu patrimônio, né? É concentrado principalmente em imóveis, né?
Claro que ele tem um pouquinho de renda fixa, tem outros investimentos, né? Tem parcelas a receber, tem alguns CRIs a pagar, né? Alguns CRIs, ou seja, alguns empréstimos que ele pega, que ele tem que pagar, mas o principal patrimônio dele são lajes corporativas, né? Ou seja, são estruturas físicas, né? Se nós olharmos os ativos imobiliários que ele possui, né, nós temos aqui os principais ativos que ele possui, né? O edifício Roberto Sampaio Ferreira, o edifício Antônio das Chagas, o edifício Prado Velho Curitiba, edifício na Faria Lima, né, em São Paulo, uma ótima localização, edifício Guaíba, edifício Taboão, edifício Alegria, edifício Jatobá, edifício Berinhuã, edifício Paulista Star, Martiniano, Centro Empresarial Sêneca, edifício Shukri Zaidan, né? Ou seja, se você quiser ver como é que esses imóveis se encontram, basta copiar, né? Copiar aqui o título desses imóveis e colocar na internet que você vai ver que são imóveis de alto padrão, né? Ou seja, imóveis de alta qualidade, né? Localizada principalmente, né, nos imóveis que são de São Paulo, localizado nesse centro nervoso de São Paulo, né? Todos eles muito próximos, um total de 17 imóveis, ou seja, de torres corporativas. No Paraná vai ter 11, no Rio Grande do Sul 1 e no Rio de Janeiro 4 imóveis excelentes, né? Se nós olharmos com relação ao vencimento dos contratos, a maioria depois de 2027, né? Ou seja, super bacana, né? Ou seja, os contratos não vão se vencer aí antes dos últimos 4 anos, né? Se nós formos olhar aqui para os principais locatários dele, é a Totsi, né, 30,2%, é uma empresa de tecnologia, Vivo Telecomunicações, Befle, Suzano, que é papel, né, Azul, né, que são linhas aéreas, e outros que são responsáveis por alugar esses empreendimentos, né? Se nós olharmos com relação aos monousuários, são responsáveis por 5,7%, torres corporativas 72,8%, lajes com participação relevante, ou seja, que ele possui uma porcentagem de 19,3%, e lajes individuais 2,3%, né? Se nós olharmos para os índices, né, evidentemente IGPM e IPCA, né? Ou seja, lajes corporativas, né, não é CDI, geralmente é IGPM e IPCA. Se nós olharmos para a alavancagem, né, aí do setor, ou seja, do HGRE, nós vamos percebendo que ao longo do período o objetivo é diminuir essa alavancagem, né? E em 2029 essa alavancagem ser zero, né? Ou seja, zero de alavancagem, né? Vamos descer aqui embaixo para eu pegar mais uma informação para estar passando para vocês, né? Tá aqui, ó, que ponto importante. O edifício Brasil Interpartes, né, localizado em São Paulo, tem uma área bruta, né, de aluguel de 380,10 metros quadrados, né, onde ele tem uma participação de 1,7 e está aí com 100% de vacância, né? Nós temos o conjunto transatlântico, que está com a vacância de 33,3%, o edifício Antônio das Chagas está com 100%, né? Tem o Martiniano, que está com uma vacância de 46,7%, tem o Centro Empresarial Sêneca 8,8%, Edifício Alegria 100%, Jatobá 39,7%, Centro Empresarial 19,8% e o Edifício Guaíba 61,9%. Né? Ou seja, são alguns imóveis aí dele que ainda está disponível, ou seja, com bastante espaço aí para ser alugado, né?
mas como nós podemos observar, os seus imóveis AAA, né, os seus imóveis A, né, se encontram até bem ocupados, né? Alguns encontram a vacância, mas a maioria estão ocupados, principalmente AAA, né? São um dos primeiros que são ocupados devido à boa localização. Então, onde esse setor ele acaba melhorando, o AAA vai melhorando, né? Ou seja, todos eles vão sendo ocupados gradativamente, né? Então, esse é um panorama aqui desse setor, né? Um panorama aqui dos fundos imobiliários de lajes corporativas, né? Que algum de vocês estavam com dúvida, porque eu já falei aqui sobre shopping, né? Já falei aqui sobre renda urbana, já falei sobre Fiagro, já falei sobre galpões logísticos, né? E se vocês quiserem mais informações sobre o HGRE, basta vir aqui no relatório, né? No relatório aqui do Credit Suisse, né? E você vai ter acesso, né? Não somente ao relatório do HGRE, mas vai ter o relatório do HGLG, HGRU, HGCR11, HGFF, HGPO, né? Ou seja, os principais fundos imobiliários que são geridos aí pelo Credit Suisse, né? Ou seja, uma das melhores gestoras aí do mundo, né? Essa gestora americano, certo? Então espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de venda, mas é importante você ficar de olho no setor, né? O setor, porque esse setor que estão enfrentando dificuldade vão se recuperar um dia, né? Então você pode essa alta vacância pode ser um motivo de afastamento, mas para uns pode ser uma oportunidade. E lembrando que mesmo com toda essa dificuldade que ele está enfrentando, ele está entregando 8,21%, né? Lembre-se que nós estamos tratando de fundos de tijolos, né? Fundo de tijolos entregando 9, entregando 10 nos outros setores que passaram até bem pela Covid, né? Aqui é um setor extremamente afetado pelo Covid, está entregando aí 8,21, certo? Então fica aí para vocês dar uma análise, para vocês estarem estudando e conhecendo mais o setor. Obrigado por assistir aqui o nosso canal, segue, compartilha, comenta, divulga, chama aí outras pessoas para a nossa comunidade aqui continuar crescendo. Abraço pessoal para todos vocês, né? E um bom final de semana aí para todos.